Bomba! Adson Batista, presidente do Atlético, pode ser candidato a deputado federal em 2026. Eu tô sabendo dessa informação desde a semana passada. E aí eu falei com o Adson Batista há pouco aqui, até pela questão da estreia na Série B do Brasileiro e tal, achei que não fosse o momento da gente dar essa informação. Mas agora, né, a gente falou com o Adson confirmou a informação para mim, eu vou dar aqui os detalhes. O que tá acontecendo? Pode, viu? A gente tá colocando aqui no condicional. O Adson recebeu um convite nacional, não foi um convite aqui de um partido de Goiás, não foi um dirigente partidário de Goiás. Foi um dirigente partidário nacional, ligou para o Adson, querendo saber qual seria o interesse dele em relação a ser deputado federal. E pelo que eu fiquei sabendo, a possibilidade da candidatura do Adson é vista com bons olhos também pela CBF, porque a CBF vê no Adson Batista a figura de um dirigente, de um gestor e de um cara que pode representar o futebol brasileiro na Câmara Federal. Então existe sim essa possibilidade, eu diria que é uma possibilidade grande nesse momento, de que o Adson tope a parada e seja candidato a deputado federal em 2026. Não sei o partido ainda, ele não me revelou, não sei quais seriam as condições, mas o que o Adson me falou foi o seguinte: Thiago, eu quero fazer a diferença. Eu só serei candidato se eu de fato puder mudar a vida das pessoas e defender com unhas e dentes, como eu sempre fiz com o Atlético, o futebol, principalmente o futebol goiano. Então foram as palavras do Adson Batista para mim, há pouco aqui no WhatsApp, confirmando a informação de que de fato teve o convite e que ele pensa nesse momento, ele analisa a possibilidade de ser sim candidato a deputado federal em 2026. Por que deputado federal e não deputado estadual? Deputado federal é quem faz as leis nacionais. Então, ele estando em Brasília, no Congresso Nacional, ele teria essa condição de ser uma voz. Por exemplo, Eurico Miranda, não estou comparando aqui as figuras, as pessoas e tal, mas estou comparando a influência e o trabalho. O Eurico Miranda foi muito importante para a história do Vasco, assim como o Adson Batista é disparado o maior dirigente da história atleticana e um dos maiores da história do futebol goiano. O Eurico, durante muito tempo, foi um deputado federal que conseguiu leis que ajudaram o futebol e o Vasco da Gama. Então, existe sim essa possibilidade que o Adson Batista seja candidato a deputado federal em 2026. O que você pensa dessa possibilidade, Matheus Carvalho? Começo por você. Cara, eu vejo com bons olhos. Para mim, a política brasileira ela precisa de pessoas com mente de gestão, de pessoas limpas, né? A gente vê tanta coisa passando por debaixo do pano aí, né, cara? E assim, seja pelo lado da direita ou pelo lado da esquerda, tem situações que eu não concordo. Eu sou uma pessoa de direita, sempre fui, sempre serei de direita, mas eu acho que a política ela precisa de pessoas com a mente do Adson, na questão de trabalho, na questão de vontade de mudar. Por um lado é bom e por outro lado é ruim, né? Porque ele estando em Brasília, o Atlético vai ficar com quem? Quem que vai tocar o Atlético, né? Quem que vai tocar? Eu não vejo outra pessoa, não vejo outra figura para tocar o Atlético, seja quem for, né? Um novo dirigente ou quem já passou pelo Atlético. Eu vejo que o jeito do Adson Batista de tocar o Atlético fez o Atlético ser quem ele é hoje. Agora sim, então a possibilidade que eu acho que é fundamental aqui o que o Matheus fala, todas as pessoas de bem competentes, elas deveriam estar na política. Porque assim, a gente tem às vezes um preconceito muito grande em relação aos políticos, só que, meu amigo, você gostando ou não dos políticos, são eles quem definem a sua vida. São eles que resolvem as coisas para você. São eles que fazem as leis, são eles que executam o dinheiro que é público, que é nosso, que é de todos nós. Então, assim, para mim, quanto mais gente capacitada, honesta, digna e com capacidade comprovada entrando na política, melhor será. E assim, tem alguém nesse momento no futebol goiano com a capacidade mais comprovada, com a honestidade mais testada e com um nome melhor do que o Adson Batista, Danilo, para representar o nosso futebol? Cara, o Adson já mostrou que é um excelente gestor. Olha como ele pegou o Atlético, né, Thiago? Nós temos que ver os feitos do que o Adson fez desde que ele chegou como diretor de futebol. O Atlético estava fadado a um time a ser esquecido, literalmente. Um estádio que viraria shopping, onde era um matagal, literalmente, onde o campo do Osceola era vergonhoso, cheirava mal. Esse é fato. Hoje ele tem um estádio digno de receber jogos de Série A, Sul-Americana, competições internacionais. Hoje ele tem um centro de treinamento que é
elogiado por atletas como o Hulk, quando esteve aqui no ano passado com o Atlético Mineiro, que fez questão de elogiar a academia, os materiais, os aparelhos, os dormitórios, o refeitório. Isso tudo que eu tô falando são relatos de atletas que estão em atividade, e eu também tive o privilégio de estar lá e poder acompanhar essa evolução enquanto atleta que fui do Atlético emprestado em 2007 e hoje ver o que o Adson fez com esse time do Atlético. Isso mostra que é uma gestão, isso mostra que é um cara competente. Você pode não torcer pro Atlético, você pode não gostar da forma como o Adson é sincero nas entrevistas, você pode não gostar da forma como o Adson fala e opina, às vezes, de um treinador, de um jogador, mas uma coisa você, eu, ninguém pode negar, ninguém pode dar o braço a torcer, que é elogiar a gestão bem feita. Nunca atrasou um salário desde a chegada dele. Se ele é cumpridor, ele é um cara honesto, é um cara até franco demais, porque hoje o mundo tá tão imediatista que as verdades dói, e ele não tem isso. E o Adson tá aí os dados, os números, os feitos que ele fez ao longo dessa gestão com o Atlético. Quem falar o contrário está falando agora por cunho pessoal, por não gostar dele, por razão A ou B, mas o que ele fez é de um case de sucesso. Eu penso que o Adson tem tudo, caso ele queira aceitar essa nova tendência na vida dele, ramificar pro lado político. Quem vai perder mais é o Atlético, que vai deixar um grande profissional, um gestor de primeira, deixando o Atlético, mas com certeza ele vai sair pela porta da frente, porque o que ele fez, acredito que só o seu Ailê fez com o Goiás e depois o Adson com o Atlético. 12h25, já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Come quieto sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade, 3255-4040. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 62-32-39-9600. 62-32-39-9600. E viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. O Laércio Souza tá ligado com a gente. Um abraço pro Kleber Silva. Hélio Alves, gosto muito da rádio, mas hoje eu ouvi muita besteira. Quem comanda a minha vida é Deus e não os políticos. Hélio, quem tá lá na Câmara Federal aprovando projeto é Deus. É São Miguel, é Nossa Senhora. Para com isso, né, meu amigo? Na própria palavra de Deus está escrito: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Deus, Jesus na porta do templo, né? Ele falou isso. O que é que isso quer dizer? Tô dando aqui uma aula para os senhores aqui do ponto de vista espiritual também. Escatológico. Teólogo, né? Escatológico. O que que acontece? Ele falou assim, ó: existe as coisas que são divinas, existem as coisas que são mundanas. A política é mundana. Nós precisamos de uma organização política para que o mundo viva, para que as leis sejam aprovadas, para que as pessoas que precisam de assistência sejam atendidas, para que os empresários tenham menos impostos. Então é isso, entendeu? Mas um abraço aí pra você, valeu demais. Quase 300 likes, hein, gente? Quase 300 likes, vai deixando o teu like. Gê Lopes, o que você acha dessa possibilidade aí? O Adson Batista, convidado, né, e analisa fortemente, nesse momento, a possibilidade de ser candidato a deputado federal em 2026. Seria um bom nome para representar o futebol goiano, Gê Lopes? O que você pensa? Eu acho péssima, né? Eu acho péssima o Adson deixar o Atlético, é péssima para o futebol goiano, é péssima para o Atlético Clube Goianiense. Eu respeito muito o Adson como pessoa, Thiago, mas eu não gosto de atestar político. E uma vez que eu falo que qualquer pessoa vai ser um bom político e depois ele não eu vou ficar responsável por aquilo que eu falei. Então, assim, eu tenho minhas posições políticas convictas, todo mundo conhece quais são. Eu tenho um lado de ideias, mas nunca, jamais pertenci a um partido político e jamais fui ligado a qualquer político. Eu tenho ideias no sentido social, do que eu penso ser o melhor para o Brasil, para o povo do Brasil e tudo mais. Eu preferia que o Adson ficasse no Atlético, cuidasse do Atlético, porque ele é muito bom dirigente, é um dirigente excepcional, um dos melhores da história do futebol goiano, está fazendo um trabalho no Atlético incrível, espetacular, e ao sair do Atlético para cuidar de política, o Atlético perderia esse grande homem. Agora, se ele vai ser bom político ou não, Thiago, isso eu não sei, não posso afirmar nenhuma coisa nem outra, porque assim, a gente não sabe do que acontece lá nos meandros da política do Brasil. A gente sabe que muita gente entra lá cheia de boas ideias e não consegue fazer nada, porque o sistema é terrível e você sabe disso, Thiago.